Saiu o episódio 4 de Os Anéis de Poder, o episódio que traz o direcionamento pra gente de Galadriel se conectando com Adar, ela sendo capturada, que vai gerar pra gente algumas das cenas que a gente viu no trailer. Como que vai ser isso agora e o Elrond segurando o anel ali agora também, né? E a questão do estranho, quem é aquele cara que ele encontrou ali? Um cara parece ser muito mágico, mas qual que é o grande ponto? Como é que ele vai ajudar ali na história? Os orcs estão indo pra Eregion, o ataque já vai ser no próximo episódio. Vamos analisar, vamos explicar os pontos desse episódio. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Os Anéis de Poder, sobre a segunda temporada dessa série aí de Senhor dos Anéis, agora pra falar sobre um único episódio, né, porque tinham saído os 3 primeiros, a gente fez análise dos 3 juntos, agora saiu um por semana. Vamos falar do episódio 4, que eu acho que vai dividir muitas opiniões, porque temos um andar de história um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo tem coisas importantes pra história. Vamos explicar, antes de tudo deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal caso você não queira perder nada da cobertura sobre Anéis de Poder aí também, e logo tem vídeo sobre detalhes do episódio que você pode ter perdido. E bora lá que é o seguinte, vamos falar de mais um episódio aqui, que eu já quero começar aqui com as primeiras palavras dizendo que é um episódio de altos e baixos, tá? Não é um episódio perfeito, nem beira isso, e assim, pra muitos pode ser um episódio fraco, né? Eu já adianto aqui que tá ali, né, beirando o pior da temporada até agora. Se a gente contar os 3 primeiros, eu fico na dúvida ali se esse aqui tá abaixo no nível de todos os 3 primeiros, ou se pelo menos tá na frente de um deles ali, mas é bem mediano. Assim, não dá pra negar que temos cenas de ação bem legais, temos alguns desenvolvimentos de história interessantes, por exemplo, a questão da Galadriel tá até que interessante, a questão dela proteger o anel ali, agora ela ter sido capturada pelo Eddard, alguma coisa aconteceu de fato, né, nessa parte da história, não é só ela e o Elrond sempre caminhando, agora eles estão divididos mesmo. A questão do Arondir, do Isildur e do Tel também é até que interessante nesse episódio, mas uma questão que eu fiquei assim bem agoniado e que parece que não tem um ponto ainda, assim, sabe? Parece que eles não chegam na questão, é o arco do estranho ali, né? Porque agora ele tá dividido das duas garotinhas, ele tá dividido das duas pés peludos ali, ele segue o seu caminho, tá tentando encontrar esse cajado ali e conhece esse outro mágico aí, um ser poderoso, que é o tal do Tom Bombadil, que é um cara que vem do livro, inclusive, só que na série ele já tá sendo apresentado de uma forma diferente. Tipo, quando eu vi ele de cara, né, aparecendo de forma misteriosa pro estranho ali, falando coisas em códigos e outras coisas, me vem muito um mestre dos magos, ele vem muito como assim, sabe, não chega num ponto exato. A própria sinopse desse episódio aqui fala que o estranho vai achar o que ele estava procurando, mas não acha muito bem, sabe, fica muito em aberto essa questão dele. Fora que esse aqui é um episódio diferente dos 3 primeiros, que não tem a parte mais interessante da temporada até agora. A parte mais interessante é o próprio Sauron, é o Sauron virando Anatar, ele enganando o Celebrimbor, enganando os outros, aqui simplesmente não tem, então isso diminui bem o nível do episódio. Mas tem coisas importantes pra discutir, né? A gente primeiro abre com a questão ali do Elrond e da Galadriel, que desde a primeira temporada, apesar deles serem amigos, desde os primeiros contatos deles, eles sempre estão se opondo de alguma coisa. Na primeira temporada, a Galadriel volta lá falando, não, o Sauron ainda existe, o mal ainda existe, o Elrond, não existe mais não. Primeira oposição entre os dois. Depois a Galadriel volta, tem a questão dos anéis, descobre que o Halbrand era o Sauron, aí os dois ficam opostos. Ah, eu quero usar o anel pra poder salvar os elfos, não usa o anel porque é perigoso, aí usa o anel. Agora aqui nesse episódio a gente já vendo, né, que por a Galadriel estar usando o anel, o Elrond, por mais que tá trabalhando junto com ela ali, com tropas, né, ele nunca vai ouvir ela, ele nunca quer ouvir conselhos dela, porque ele acredita que são conselhos do anel, então são conselhos enganadores. A trama agora é a Galadriel acreditando que o anel pode guiar eles pro local correto, e o Elrond acreditando que o anel pode enganar eles. Mas aí a gente vai pra trama ali do estranho, né, ele conhecendo esse homem misterioso que vive no meio daquele deserto ali, o tal do Tom Bombadil, né? O cara que inclusive sabe muito bem que ele é um Star, sabe muito bem a história do Mago Sombrio, que foi o outro Star que apareceu, né? Que vai estar procurando esse estranho aí agora, sabe de muita coisa e parece que vai ser a pessoa que a série vai utilizar pra poder capacitar o estranho a entender os seus poderes e evoluir os seus poderes. É meio que o que o episódio passou. Tipo, pra quem não se lembra, lá nos primeiros episódios, pelo estranho não saber controlar seus poderes direito na hora de proteger ele e as meninas ali, ele causa um tornado gigantesco, eles acabam se separando e cada um seguindo um caminho. Quando chega no foco delas, elas conhecem um novo povo que vive ali no deserto, que são os Grades. Não sei se é assim a pronúncia correta, mas é basicamente isso. Um povo que vive em tocas ali no deserto e que de cara meio que representa uma ameaça pra elas, porque elas chegam lá no lugar falando que são amigas de um mago e o único mago que eles conhecem ali é o tal do Mago Sombrio, que inclusive é o mago que tá caçando o estranho, que aparece nesse episódio e meio que fala que agora
agora é ele que vai caçar o estranho com as próprias mãos. Pede pra aqueles outros mercenários ali fiquem só preocupados com as crianças, com as meninas lá, e ele vai caçar o estranho. Então, tipo, nos próximos episódios é possível que essa parte do estranho fique mais interessante agora que esse cara parece que vai sair ali de Rune e vai atrás dele. Então a gente pode ver uma luta, a gente vai começar a ver esse tempo, né, do Tom Bombadil provavelmente capacitar o estranho a utilizar seus poderes da forma melhor, ele conseguir um cajado e aí a gente vê alguma batalha, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, tá demorando a acontecer, né? Nesse episódio é só o cara lá falando: ah, então vocês não estão dando conta? Pode deixar que eu vou atrás sozinho. E essa é a única participação do Mago Sombrio aqui e acabou. E assim, as duas pés peludos são capturadas ali por conta disso, né, por acharem que ela tem associação com esse Mago Sombrio, mas na verdade é com outro novo mago que a galera ainda não conhece, né, que é o estranho, que é alguém do bem. E esse episódio apresenta meio que uma conexão entre a espécie, né, dos pés peludos com esses grades aí. E meio que traz a brecha pra gente de que eles então vão trabalhar juntos, né, porque quando aqueles mercenários chegam lá na comunidade deles lá pra procurar a Nori e a Pop, a mulher simplesmente mente que elas não estão ali, não sabem nem quem que são eles e tal, então eles vão proteger, arrumaram aliados. E uma coisa importante a ser explicada, apesar de ser lento isso aqui, isso parece muito como uma construção do apoio que eles vão fazendo aqui pra lutar contra o Mago Sombrio e o que vem de ruim do lado dele, né? A Nori, a Pop vão pegando todo esse polvo que ela já tem dos pés peludos, agora com esse novo polvo que vive ali no deserto. Já o estranho, ele cada vez mais tem um despertar dos seus poderes, nesse episódio nem tem tanto, mas ele conhece o Tom Bombadil pra meio que vai servir como ferramenta pra evoluir os seus poderes e lutar às vezes ao lado dele. Então você junta todo mundo, eles já ficam um pouco mais fortes, mas ainda fica aquela dúvida de como eles vão participar da trama principal da história, né? Se eu for teorizar, a pista tá aqui nesse episódio, porque o próprio Tom Bombadil diz nesse episódio que se o Mago Sombrio e Sauron se juntarem, aí vai ser o fim da Terra-média. Então eles têm meio que evitar isso aí. Essa etapa aqui da história é meio que pra construir o confronto contra esse Mago Sombrio, enquanto a parte da Galadriel dos outros ali é pro confronto com o Sauron. Em algum momento vai todo mundo se conectar, não sei bem, mas a gente segue pra falar sobre a trama do Arondir e do Isildur, né, procurando o Tel. Assim, aqui começa uma sequência de cenas bem escuras do episódio. Essas aqui deles até que estão agradáveis, estão aceitáveis, mas aí quando chega Galadriel lá com aqueles bichos no escuro, quando chega outros pontos mais pra frente, tem muita coisa que é muito difícil de enxergar. Mas aí vem o primeiro ponto, né, o povo tem uma percepção de que tem algo muito perigoso por ali, então o pessoal quer sair, o pessoal quer seguir pro norte, e tem muito ponto da Strid, né, essa personagem que é meio que uma infiltrada dos servos do Adar ali, que fica parecendo que ela quer sabotar tudo, mas ao mesmo tempo ela tem uma inclinação pro lado do bem. Tipo, o fato dela querer manipular o povo ali faz o Arondir meio que questionar sobre ela, ver alguma coisa errada nela e descobrir sobre o ferimento ali que ela tentou cauterizar, tentou apagar a marca do Adar, a partir desse momento tratando ela como uma prisioneira. Mas aqui também, né, a gente tem pontos da história muito lentos, com uma caminhada muito, assim, devagar, igual a primeira temporada em diversos pontos, só que pelo menos nos rende algumas cenas de ação e alguns efeitos bonitinhos de tela, legal, uma dinâmica especial. A gente tem o Isildur caindo numa espécie de areia movediça, né, ele sendo sugado, com o Arondir tentando ajudar e sendo puxado também, isso nos revelando pra uma nova criatura bem esquisita que sai ali, parecendo uma cobra, mas essa cena principalmente funcionando pra Strid meio que ter sua redenção, né, ela mostrar que pode ser confiável, porque ela meio que ajuda eles e fica ali por eles. Só que ao mesmo tempo aquele impasse, né, de que ela nunca vai ser aceita, por isso ela puxa a espada, mas toda essa questão acaba sendo mascarada com a aparição dos Ents ali, né, aquelas árvores gigantes, que é muito do que muita gente tinha previsto, né, de que tinha sido os Ents ali que tinham pego o Tel, na verdade, não tinha sido um troll, e é realmente isso. Aqui a gente tem muito desse contato com esses seres, principalmente com o Arondir tendo o papel de negociar, de querer pedir uma paz em relação a esses seres, de criar um laço. A gente vê que são seres que estão indignados porque destruíram muitos deles, eles não conseguiram chegar a tempo, e isso tem muito a ver com os orcs que estão passando por ali e avançando. E assim, essas cenas e a conexão do Arondir, do Isildur e tudo mais com os Ents, essa negociação aqui, tem dois papéis importantes. O primeiro é, obviamente, resgatar o Tel voltar. No geral, a missão de resgate do garoto acaba não sendo tão difícil, acaba sendo uma trama ali anexa, quase que uma trama filler ali do episódio, sabe? Ah, resgatar o Tel, ok. Mas aí o ponto importante pra trama principal da história é que com essa conexão com os Ents, eles descobrem sobre a marcha dos orcs, que os orcs estão avançando, e é isso que deve conectar eles com o ataque e a grande batalha que vai acontecer mais pra frente, que a gente não sabe ainda se é no episódio 5, se é no episódio 6, mas é o ataque dos orcs a Eregion, né, que a gente viu no trailer e tudo mais. A gente tem aquele final, né, que mostra a perspectiva dos elfos, do grupo da Galadriel, do Elrond e tudo mais,
observando que os orcs estão avançando, eles estão avançando em direção a Eregion, lá onde o Celebrimbor tá mesmo. Tudo isso dando a ideia de que tem uma batalha chegando. Em breve a gente deve analisar o trailer do próximo episódio pra poder falar se já é no próximo, se já é no quinto e tudo mais, mas eu tô esperando muito pra que isso aconteça, pra dar uma revitalizada na temporada depois do que foi esse episódio 4 e o que tinha sido 3. Mas assim, uma grande questão aqui é a dificuldade, né, que a gente acaba não percebendo muito, porque a gente que assiste fica parecendo que é tudo muito perto. Lindon e Eregion são do lado, mas são cidades muito distantes, com reinos diferentes. Eles precisam avisar o rei que tá lá em Lindon, o Gil-galad, avisar que os orcs estão atacando e o Celebrimbor, eles não têm notícia sobre ele, né? Eles descobrem que a mensagem não chegou até o Celebrimbor. No meio disso a gente tem aquele elfo sendo atingido pelos orcs e a Galadriel utilizando do poder, se eu não me engano, é o poder do próprio anel pra poder curar ele. E assim, o poder do anel é bem ressaltado a mais aqui pra eles, né? Eles veem como o anel pode ser algo mais poderoso. A Galadriel passa a confiar mais no anel e esse é um dos motivos dela entregar o anel pro Elrond e meio que conseguir ganhar tempo. Ela se entregar pro Adar, ela lá matar um monte de orc o máximo possível, ganhar tempo pra que esses outros elfos que estavam ali juntos possam proteger o anel que tava com ela e também irem até Gil-galad e avisar pra ele o que tá acontecendo, pra mandar tropas. Então assim, esse é um dos episódios de preparativos pra guerra, sabe? Ele é um dos menos interessantes da temporada, mas prepara e seta muito as coisas pra levarem a batalha lá de Eregion, uma grande batalha. Mas o duro é que pode ser que caiba ainda mais 1 ou 2 episódios de preparativo, né? A gente não sabe se vai ser no próximo ou se vai ter mais preparativos ainda, porque ainda tem que os elfos chegar até Gil-galad, avisar ele, tem mais coisa pra acontecer envolvendo o Isildur lá, o Tel e o Arondir. Em análise assim em geral, é um episódio que funciona pra história, apesar de andar pouco com ela, mas é só um episódio acessório ali, por isso é um episódio médio pra fraco, essa é a minha opinião, mesmo tendo vindo de 3 episódios que eu gostei muito, o início dessa segunda temporada, como eu disse lá na análise na outra semana, mostrou que parece que vai ser uma temporada bem melhor do que a primeira. Esse aqui me preocupou um pouquinho, mas como tá vindo uma guerra, como tá vindo uma batalha, a gente vai ter pontos muito mais relevantes do que a primeira aqui. Se eu for dizer assim, o que eu acho que mais faltou nesse episódio foi o Sauron. Se tivesse a parte do Sauron, eu acredito que tornaria o episódio um pouco mais interessante, mas de qualquer forma, não dá pra eles construírem a série só sobre ele. Os outros arcos têm que ser interessantes, então tomara que consigam desenvolver melhor a questão do estranho, tomara que agora a gente veja ele melhor controlando seus poderes com a adição do Tom Bombadil. Tem a questão sobre os anões aqui, né, que tá faltando nesse episódio e que é outro ponto da temporada que eu acho que tá interessante. Eu gosto do foco sobre eles, dos Durin. Acredito que esse episódio ele pode ter sido um dos mais fracos porque só pegou as partes menos interessantes. São 3 núcleos, nem Númenor eles não trazem aqui, então esse pode ser um dos problemas. Mas enfim, coloca nos comentários o que você acha sobre isso, o que faltou, o que você acha que poderia adicionar, como é que você acha que vai ser o episódio 5. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder vídeo de detalhes e análise de trailer. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!